Câmera 13, o programa da nossa gente. Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas. Para você que está aí ligado na Band, seja muito bem-vindo a mais um dia de Câmera 13, programa da nossa gente. Mandar um beijo carinhoso para você que nos acompanha em Manaus e para você que está também em um dos nossos queridos municípios, agora recebendo a imagem da Band Amazonas. Para você que está em Borba, olha gente, Borba foi o município, agora na semana passada, que passou a receber as nossas imagens, o nosso som. E nós queremos mandar um beijo carinhoso para todas as famílias de Borba. Mandar um abraço carinhoso também para você que está em Erunepé, para você que está em Barcelos, para você que nos acompanha em Urucará, para você que neste momento está vendo aí toda a nossa programação em Presidente Figueiredo, em Quari, em Parintins, em Tefé. Gente, muito obrigada aí pelo seu carinho, Manicoré, muitas pessoas que todos os dias entram em contato aqui conosco, mandando alô, mandando sugestões, mandando também problemas comunitários. Então, para vocês, o nosso muito obrigada. E a gente só quer lembrar que o número 91294820 é um número exclusivo para mensagem de texto. Portanto, você pode se utilizar desse número para mandar sua mensagem de texto aqui para o nosso programa. Olha, daqui a pouco eu mando um alô para o aniversariante de hoje. Meu querido PC, vamos aí aplaudir o nosso aniversariante do dia. Nosso querido Luiz Gonzaga de Araújo. Ele também está completando 50 anos de casado com a Maria do Carmo Viana Araújo. Gente, que coisa boa, né? Então, parabéns aí a esse casal maravilhoso. Casal que mora lá na Vila da Prata, e o filho, o Evandro, está mandando beijos através aqui do nosso programa. A gente vai fazer um giro agora policial para você ver os últimos detalhes, as últimas informações da área de segurança pública aqui na cidade de Manaus. A polícia continua retirando os traficantes de circulação. Depois de investigações e também denúncias anônimas, a polícia apreendeu aproximadamente 20 quilos de maconha prensada. O fato aconteceu lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e quem foi preso foi o Frank Miranda da Encarnação. Ele vinha de Goiânia. Nós vamos entrar aqui para conversar com o delegado titular do 18º DIP. Conversa agora com o titular, o delegado titular aqui do 18º DIP, que é o doutor Ivo Martins. Ele fala pra gente, doutor Ivo, como é que começou essa investigação? Semana passada nós recebemos uma denúncia anônima via 181 de que um carregamento de drogas estaria chegando aqui em Manaus. A denúncia descrevia inclusive as características da pessoa que estava conduzindo as drogas e o voo. Deslocamos até o aeroporto e lá verificamos que de fato a denúncia guardava fundamento e chegamos lá a localizarmos o alvo. Na semana passada fizemos a detenção, e ao verificarmos as malas, constatamos que havia um carregamento de 60 quilos de drogas. Com base a partir daquela situação, a gente deflagrou investigações complementares, no sentido de averiguar aquela rota, de Goiânia para cá. E quando foi na data de hoje, uma outra denúncia nos guarneceu, descrevendo as características de uma pessoa que vinha passando com mais ou menos 22 quilos de droga. E aí está a apreensão. Localizamos a pessoa, fizemos a abordagem, a pessoa não ofereceu nenhum tipo de resistência e logramos êxito em pegar esse material todo aí. Agora, qual é a avaliação que o senhor faz com relação aqui a esses 20 quilos aproximadamente, de droga prensada, o valor? Aproximadamente cada quilo tem um valor de R$ 1.500, Então estamos diante aí de R$ 30 mil, aí, considerando que de cada quilo eles fazem aí 10, 12 quilos de droga, Agora, qual será o procedimento a partir de agora do 18º DIP? Ele está sendo flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e vai baixar a cadeia pública e está sujeito a apenas de 5 a 15 anos de prisão. Obrigado, doutor Ivo Martins, aqui do 18º DIP. E é isso aí, aquilo que a gente sempre fala, o crime tem dois caminhos, cadeia ou cemitério. Por enquanto, o Frank está indo para a cadeia. Gerson Guerra para o Câmera 13. Obrigada, Gerson, aí pelas informações. Quero lembrar a importância que tem você, de qualquer comunidade da cidade de Manaus, ter aí na sua agenda o número de telefone dos policiais que fazem cobertura na sua área. O Roda no Bairro, que é esse programa que foi instituído pelo governo do estado do Amazonas, tem essa finalidade de aproximar o policial, o bom policial,
da própria comunidade. Então, se você anota aí o telefone, tem um contato, qualquer problema, qualquer emergência que você possa ter na sua área, na sua moradia, você pode entrar em contato urgente e colaborar, porque nós sabemos, e o texto da Constituição Federal diz isso, que segurança é dever do Estado, mas a responsabilidade é de cada um e de cada uma. Portanto, nós também podemos fazer a nossa parte, colaborar aí com a área de segurança pública do nosso Estado. Bem, minha gente, terça-feira, dia do nosso Alô Doutor, já estamos com o nosso querido amigo flamenguista, Dr. Sidney Chalub. Tentei até empurrar um pouquinho o Botafogo, teve uma vitória, mas é flamenguista mesmo, né? E daqui a pouco conversa conosco. Mas hoje também, no nosso bate-papo de orientação, de informação, nós vamos receber a nossa querida doutora Maria Graziela Correia Leite. Ela vai falar aqui sobre a questão da higiene íntima e trouxe até aqui esse aparelho, o nosso aparelho feminino, né, doutora Graziela? Então, daqui a pouco, todas as dúvidas você pode tirar aqui conosco, passando sua mensagem de texto para o 9129-4820. Quero, antes de ir para o intervalo, primeiro falar aqui para você que nos acompanha, não só em Manaus, como também no interior, que hoje cedo nós fizemos a entrega simbólica ao presidente da Assembleia do Amazonas do relatório de adequação e atualização da Constituição do Estado do Amazonas à Constituição Federal. Só para você ter uma ideia, há praticamente 10 meses nós fazemos esse trabalho junto com vários colegas na Assembleia, vários juristas, como, por exemplo, o magistrado Dr. Rony Frank, ele que é aqui do Poder Judiciário. Temos o trabalho envolvendo a Defensoria Pública, juntamente com o TCE, com a PGE. O que a Assembleia está fazendo hoje? Para você ter uma ideia, a Constituição do Estado do Amazonas, ela é de 1989. A nossa federal é de 1988. Mas nesses últimos 23 anos da nossa Constituição do Estado, ela não passou por nenhuma atualização. Só para você ter uma ideia, no artigo 48 da nossa Constituição Estadual, está dizendo lá que a reeleição para governador e vice-governador é vedada. Portanto, nós não poderíamos ter essa reeleição. Só que em 97, a nossa Carta Maior da Constituição do nosso país, ela fez uma emenda constitucional que alterou o artigo 14 da nossa Constituição, liberando a reeleição por mais uma vez, né, por mais um mandato. Então, a nossa Constituição precisava realmente sofrer esse processo de atualização à Carta Maior. No site da Assembleia, você pode entrar, linkar para a Comissão Mista de Adequação da Constituição do Estado do Amazonas. Lá você vai poder acompanhar todo o relatório final, todas as propostas que estão sendo apresentadas nesse relatório, para que nós, a partir daí, possamos fazer uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, e aí tramitar na casa normalmente e começar a ajustar aí a Constituição do Estado do Amazonas. Portanto, o nosso muito obrigado ao presidente da Casa, deputado Josué Neto, eu que tenho a honra nesse momento de estar presidindo essa comissão que faz a adequação e o ajustamento da nossa Carta Estadual à Carta Maior do nosso país. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço a todos os juristas que estão compondo aí essa comissão e mandar um abraço especial ao Dr. Rony, os nossos agradecimentos. Do Divicom Pharma. Gente, hoje é terça-feira, é dia do nosso Alô Doutor. Vamos ver. Aqui com os nossos queridos amigos, Dr. Sidney Chalub. Tudo bem, Dr. Sidney? Flamengo. Saudações flamenguistas, saudações para toda a torcida botafoguense também. E é um prazer estar aqui novamente na terça-feira, falar de saúde e falar de uma coisa que é prevenção. Eu sou apaixonado pela prevenção, então hoje eu estou bem em casa para falar de prevenção, além de estar com uma grande amiga aqui hoje. Estamos recebendo aqui com muito prazer a nossa querida doutora Maria Graziela Correia Leite, ginecologista lá da Fundação Secom. Minha querida, primeiro, que prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Maravilha, maravilha. Olha, eu adoro falar isso sobre higiene da mulher. Uma prevenção. A gente sabe, eu e Sidney, nós trabalhamos com câncer
Então, é muito importante. Hoje em dia, a gente valoriza muito a prevenção. Então, eu tenho o máximo prazer de falar sobre isso. Primeiro, portanto, nós estamos aqui, a senhora está trazendo para a gente um aparelho. Eu até mudei aparelho reprodutor, é tudo, Conceição, aí tem tudo. Eu queria primeiro que a senhora pudesse explicar para a gente aqui, doutora Graziella, e logo em seguida a gente vai às ruas com muitas perguntas para o dia de hoje. Claro, eu trouxe de propósito, sabe por quê? Porque é muito comum a gente ver as nossas pacientes chamar a vulva, que é essa parte externa. Vejam bem, se está bem visível, acho que agora está, né? Essa parte externa, gente, é vulva. Vocês chamam corriqueiramente de vagina, que é essa parte interna da mulher, esse tubo. E o útero está bem aqui nesse cantinho. Eu queria salientar que o útero e a vagina, ele não tem contato com a barriga, gente. Então, não tenham medo de, por exemplo, estourou a camisinha, tirar a camisinha da vagina, ou medo que vá para dentro do abdômen, não vai. Não vai, não tem esse perigo. Não tem esse perigo. Pode ficar tranquilo. Então, é importante que vocês saibam que isso que vocês chamam de vagina é a vulva. Olha, a gente vai já às ruas, muitos questionamentos no dia de hoje, né, doutor Sidney? Para a primeira pergunta, e você pode também fazer o seu questionamento para a doutora Graziella, que hoje faz com a gente aqui esse programa maravilhoso de esclarecimento, juntamente com o doutor Sidney Chalup, que já é aqui um colega de toda terça-feira nosso aqui. Você pode fazer sua pergunta para o 9129-4820. Manda mensagem de texto ou então liga para 2101-7026. Vamos às ruas. Doutora, todo mundo pode usar absorventes internos, mesmo as garotas virgens ou aquelas que acabaram de menstruar? Sendo virgem, é isso que eu entendi? Isso. Veja bem, o absorvente interno, existem os tamanhos, os mini, o médio e o grande. Até pode a virgem, mas quando ele sai, vocês vejam bem, eles introduzem quando entra, ele é fininho. Quando ele sai cheio de menstruação, ele sai mais grosso. Então, pode dar uma irritaçãozinha, mas não impede, não vai tirar a virgindade, não. Graziella, e já pegando esse gancho da telespectadora sobre o absorvente interno, é mito ou é verdade que o absorvente interno ele causa mais infecção, ele predispõe mais infecção à mulher? Sim, o Sidney, é o seguinte, o absorvente interno ele tem que ser bem usado. A mulher tem que trocar esse absorvente de 4 em 4 horas, porque senão ele pode causar infecção e até morte, ficando muito tempo, porque aquela menstruação é um meio de contaminação, é um meio de infecção. Se você deixa dentro da vagina com absorvente, tem mulheres que deixam de um dia para o outro, não sei por quê, algum motivo, não deve. Ela deve retirar de 4 em 4 horas. E não dormir com ele? Jamais. Não dormir, porque tem mulheres que têm o hábito de dormir com absorvente interno, então isso é uma coisa que a gente recomenda não utilizá-lo durante o período noturno, se você vai dormir. Até um alerta. Exato. Porque muitas vezes a pessoa até pratica algo que não deve, pelo desconhecimento, né, doutora Graziella? Acho que é importante esse tipo de orientação. Eu acho esse programa muito importante, essa orientação que a gente vai dar. Por quê? Porque as mulheres devem saber se cuidar, devem ter medo de determinadas coisas e se prevenir outras coisas. Por exemplo, Sidney, durante o sono, a mulher deve dormir o mais fresca possível. Que eu digo, gente, refresca um pouquinho a nossa vulva, tira a calcinha, durma com a roupa bem folgada. Os homens adoram quando a gente diz isso, mas é a pura realidade. Durmam sem calcinha e durmam com a roupa bem folgada. Isso é importante. Agora, essa questão da própria higiene pessoal da mulher, do homem também, mas quais são as doenças que nós podemos prevenir se tivermos essa preocupação com a higiene? Pois é, olha, existe a contaminação de fezes que vem do ânus para a vagina. Então, toda vez que você for no banheiro evacuar, você tem que se lavar sempre e de frente para trás. Nunca se enxugue de trás para frente, porque você traz resto de fezes para a vagina, para a vulva, vagina que vocês comumente chamam, para a vulva. Então, aquilo dá corrimento, vai dar infecções. Fazer a higiene pelo menos 2 vezes por dia. Se tiver menstruada, aumentar para mais vezes por dia. Agora, também não exagere. Não vão ficar toda hora, vai no banheiro fazendo a sua higiene, porque você vai irritar a sua vulva. E, sim, com relação à questão do sabonete, tem algum sabonete, porque é muito comum, até aí a mídia, de um modo geral, a gente levar produtos, informar produtos,
tem essa preocupação também, doutora Graziela? Veja bem, eu não condeno quem quer comprar sabonete, mas veja bem, sabonete líquido é o mais indicado e que não dê alergia. Teste ele um pouquinho na tua mão antes de colocar na vulva, porque se der alergia, tudo vai estar te prejudicando de qualquer forma. De preferência que ele tenha o ácido láctico na sua composição. E vejam bem, gente, não adianta lavar muito. Eu dou até uma dica que eu acho importante. A pessoa que não tem condições de comprar sabonete líquido, porque às vezes é caro, não precisa ser o mais caro, não, nem tão pouco mais cheiroso, porque às vezes vai prejudicar mais ainda. Compre um creme dental com bicarbonato e faça a sua higiene 2 vezes ao dia. Simples. Coloca na vulva, do lado de fora, nada dentro, gente. Coloca, espera uns 5 minutos no banheiro mesmo do trabalho. Depois lava um pouquinho, enxuga bem. Isso aqui tem que ficar bem seco. Graziela, é uma coisa interessante isso aí que você falou. E assim, eu vejo que muitas mulheres não se conhecem. Exato. E a gente, dentro da área médica, a gente tem que passar isso para o paciente. Então, eu já vi algumas pessoas dizendo, usar o espelhinho, acho que a mulher tem que usar o espelho para se conhecer, porque existe diferença de tamanho de lábios, maior e menor, e às vezes entre esses lábios acumula sujeira. Você recomenda isso de rotina para suas pacientes? Doutora Graziela, a senhora já vai responder, porque a nossa querida telespectadora lá de Santa Marta quer fazer uma pergunta para a gente, a Hermosina. Oi, Hermosina, tudo bem? Minha querida, não está muito bem, não, porque eu recebi uma notícia. Eu fiz o meu preventivo e eu estou com uma bactéria cancerígena. E eu já fiz a biópsia. Eu queria NIC3. Eu queria saber da doutora, assim, se tem cura. Tá, minha querida, obrigada. Ó, fica tranquila, tá, doutora Graziela, doutor Sidney? Converso com você nesse momento, mas fica tranquila, minha linda. Pois é, deve ficar tranquila, porque é o seguinte, é isso que eu quero alertar todas as mulheres. NIC2, NIC3 não é câncer, é uma lesão pré-cancerosa. Primeiro ela dá o resultado no preventivo. Do preventivo faz a biópsia, pelo visto ela já fez. Feita a biópsia, ela faz uma conização, que é uma cirurgia que tira uma parte do colo do útero e que a mulher volta ao normal. Mais ou menos assim, olha, a conização. Tira essa partezinha do colo do útero. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Tira uma partezinha do colo do útero e ela volta ao normal. Se não tiver tido filhos ainda, pode engravidar. Então, o problema que a Hermosina está falando está localizado aonde, doutora? No colo do útero, aqui, nesse localzinho. Certo. Tá? E é uma coisa pequena, que ela, na biópsia, confirmou que o preventivo dela deu. Então, a gente corta aqui o útero, uma parte, deixando uma margem de segurança, uma margem livre, e ela está curada. E eu quero dizer, assim, eu queria até parabenizá-la, porque ela é uma pessoa que a gente trabalha com a prevenção. Porque, como a doutora Graziela falou, nós temos NIC, é o grau de inflamação, esse processo inflamatório que vai tendo 1, 2, 3. E se a gente faz o diagnóstico nessa fase, o tratamento ele é feito de forma não agressiva, não mutilante, e você vai ser curada preventivamente. Você não tem câncer. Vocês têm uma doença que é chamada pré-maligna, ou seja, antes de ter o câncer, esse é o objetivo da prevenção que a gente trabalha no dia a dia. Olha, temos ainda a pergunta que foi feita pelo Dr. Cid com relação ao espelho, não é? E tem mais alguém querendo fazer uma pergunta aí pelas ruas da cidade de Manaus. Vamos. Doutora, como saber qual é o melhor absorvente, o externo ou o interno? Certo. Acho que é dúvida, então, das meninas, principalmente, né? Veja bem, nada contra o absorvente interno, mas desde que tenha essa precaução de retirá-lo de 4 em 4 horas, não ficar muito tempo com ele dentro da vagina. E ver o tamanho adequado para a tua mulher que nunca teve filho, não deve ser um absorvente grande, ou que se ela menstrua muito, até pode. Eu quero dizer a vocês que essa parte aqui, que a gente chama de vagina, que é a parte interna, ela é elástica. Ela pode entrar qualquer tamanho, ela tem 8 a 12 centímetros, mas pode colocar um pênis bem maior e pode sair também um bebê. Então, veja que ela é bem elástica, ela abre bastante. E o absorvente íntimo ou externo, eu aconselho aqueles que não tenham capa de plástico, porque aquilo abafa muito e dá corrimento. E aconselho mais ainda, não use absorvente íntimo no dia a dia. No nosso calor, a nossa vulva é quente e úmida.
coloca um absorvente, coloca uma calcinha, senta no ônibus ou num carro quente, uma calça jeans, complica. Acabou. Em que caso a mulher pode se utilizar de um absorvente interno? Durante a menstruação. Mas, assim, quando ela for para uma piscina... Sim, sim. Em momentos de preferência, com certeza. Né? Seria uma exceção, seria uma comodidade. Seria uma comodidade. A gente passa que isso é uma comodidade, né, Graziela? Assim como você falou... Agora você falou uma coisa também do dia a dia, e a gente vê muito as mulheres hoje indo a banheiros públicos, a banheiros de festa, e assim, tem uma certa de preconceito. Existe alguma forma adequada, uma posição que você recomenda que a mulher possa ficar confortável e que seja higiênica? Pois é, Cidina, é interessante essa pergunta, porque às vezes a gente fica imaginando a mulher no banheiro público, em cima do vaso, tentando fazer xixi de cócora. Gente, é um malabarismo incrível, um absurdo. Isso não existe. Você vá no teu vaso, como é que nós recomendamos, ginecologista? Primeiro você olha se tem alguma coisa, algum conteúdo ainda no vaso, dê a descarga antes de sentar. Limpe a borda do vaso com papel higiênico e coloque, às vezes até no banheiro tem aquele protetor de vaso. Coloque o protetor de vaso, sente com as perninhas abertas e sente confortavelmente e faça o que você quiser ali. Desde que sua vulva, que é essa parte aqui, não esteja em contato com a beira do vaso. Mas não faça um malabarismo, porque aquilo, inclusive as fisioterapeutas... É um acidente. As fisioterapeutas dizem que a incontinência urinária, que é perder urina assim à toa, pode ser disso, dos malabarismos feitos no banheiro público. Doutora Graziela, se livra de um problema e adquire um outro, na verdade, então tem que ter esse cuidado. Olha, tem várias perguntas aqui já chegando, a gente já passa para os nossos queridos amigos, doutor Cid e doutora Graziela. Alô? Oi, bom dia. Bom dia, quem fala? Boa tarde. Boa tarde, 13h21. Tudo bom com você, Raimunda? Tá tudo bem. Raimunda, você está querendo fazer uma pergunta aqui no nosso quadro Alô Doutor, é isso? Pois não, querida, pode fazer. Eu gostaria de perguntar para a doutora, que eu tenho um pólipo na cavidade do meu útero, e eu gostaria de saber se corre risco de virar um câncer. Ok, Raimunda, um beijo para você, obrigada aí pela sua ligação. Minha querida doutora Graziela, então vamos responder aí a nossa querida telespectadora Raimunda. Veja bem, Raimunda, desculpe. Veja bem, Raimunda, o pólipo do endométrio, que deve ser na cavidade do útero, ele pode te causar hemorragias. E, dependendo da idade, ele pode te dar problema. Não de imediato um câncer, mas uma coisa a longo prazo. Então, é bom você tratar. Existe já o exame chamado esteroscopia, que a gente faz dentro do útero, como se fosse uma endoscopia de gastrite, só que é dentro do útero. E retira esse pólipo. É simples. E é um procedimento hoje que a gente não faz mais uma cirurgia, né? É um procedimento minimamente invasivo que, infelizmente, dona Raimunda, nós não temos amplamente na rede pública, e isso é uma coisa que a gente tem que brigar, porque essas tecnologias têm que chegar cada vez mais. E a retirada do pólipo, Conceição, é uma prevenção, porque o pólipo é um crescimento de um tecido anormal, que se ele continuar crescendo, ele pode virar. Mas se você retirar de forma precoce, e nós temos muito isso no intestino, falando isso de pólipo, que ela falou do colo e do útero, mas nós temos muito pólipo no intestino que amedronta muito a população. E ele é altamente assim, prevenível, e a gente trabalha com isso no dia a dia. Mas, em falando em prevenção, eu quero voltar para a questão do espelhinho. As perguntas. Porque o espelhinho, porque assim, muitas mulheres não se conhecem. Elas usam o dedo ou usam o espelho. Eu queria que você falasse alguma coisa em relação a isso. É importante a gente deixar essa mensagem, que é o seguinte, a mulher não deve fazer o autoexame da vagina. Eu vejo as mulheres chegarem e dizer, doutora, eu me examinando. Como se examinando? Elas colocam o dedo dentro da vagina para ver se está normal ou não. Como é que ela sabe que está normal? Ela já examinou, que nem nós examinamos todo dia as 30, 40 mulheres para saber qual é a normal, qual é isso ao longo de 30 anos. Então, gente, o exame do espelho é que é o correto. Coloca o espelho na frente da tua vulva e olhe. Veja se ela tem algum carocinho, se tem alguma bolinha, se tem uma verruguinha, que pode ser o HPV.
que ela começa com uma verruga, depois dá várias verrugas. Então, examine a sua vulva. Não tenham vergonha, não tenham medo. Deitem, botem o espelho e examinem sua vulva. Agora, nada de colocar o dedo lá dentro da vagina. Primeiro que o nosso dedo, o Sidney sabe, ele é cirurgião, é o local mais sujo que a gente tem. A gente, para entrar na cirurgia, a gente pode até entrar assim, né, Sidney? Mas tem que lavar as mãos, esfregar bem as mãos, senão contamina tudo. Olha, gente, várias perguntas aqui. Meus queridos amigos, quero saber se é comum pré-avisos ante a menstruação, como dor nas pernas, dor nos seios, cólicas. Sim, ela está falando da TPM, que já virou a síndrome de pré-menstrual, porque são mais de 150 sintomas. Então, isso aí é até um assunto para um próximo programa a gente falar. Olha, aqui tem um questionamento também, que a pessoa não colocou o nome, mas está dizendo que ela quer saber, na verdade, se é normal, o período que ela fica menstruada, a vagina dela tem muitas irritações, inclusive muita coceira. Veja bem, o sangue menstrual, como eu te disse, é um meio de cultura. Ele pode dar várias bactérias, e se você não faz uma higiene direita, você pode ter fungos. Nossa vulva, ela é quente e úmida, e abafada com absorvente, junto com o sangue, pode dar bactérias, pode dar fungos e bactérias. Agora, convém ela ver como é que está a glicose dela, ela ter feito um exame ginecológico anterior ou posterior à menstruação, nunca durante, entendeu? Para ver se ela não tem alguma outra coisa que contribua para essa coceira. Eu acho que você falando em coceira é uma coisa que me chama muita atenção. Muitas queixas que nós temos de mulheres que, após a relação sexual, após o ato sexual, elas queixam de dificuldade para urinar, infecção urinária, e, assim, questiona-se o ato sexual. Existe uma maneira da mulher tentar prevenir essas infecções após o ato sexual, Graziela? Claro, isso é importante. É bom a gente alertar as mulheres, principalmente essas mulheres que estão casadas recentemente, tem aquela uretrite nupcial, que a gente chama. Por quê? Toda vez que você tiver relações, você tem que fazer xixi, para eliminar aquelas bactérias que ficam. A nossa uretra é bem próxima do introito vaginal. Olha, isso aí é uma boa dica. Aqui, olha, aqui está a nossa uretra, e a vagina está aqui. Quer dizer, o pênis, ele traz germes de dentro para dentro da uretra, da própria vagina ou dele mesmo. Então, esse atrito da irritação na uretra vai dar uma uretrite. Então, toda vez que você tiver relações, não é sair correndo da cama para fazer xixi, claro, mas faça xixi e se lave. Então, olha aí, gente, é uma dica importante que a doutora Graziela está passando hoje aqui no nosso programa. Doutora Graziela, também tem um questionamento. A pessoa diz que quando ela fica menstruada, ela fica de cama. Se isso é comum em muitas mulheres, se é normal. A cólica menstrual é comum, não é normal, entendeu? Significa que a mulher está numa fase de ovulação. Geralmente as mulheres que têm cólica menstrual são aquelas que ovulam. É justamente aquela fase que desce o hormônio, é uma fase, um ciclo hormonal. E quando chega na fase da progesterona, que é a fase da menstruação, ela libera dentro do útero, aqui dentro desse camaradinho aqui, que é o útero, libera um hormôniozinho chamado prostaglandina, que dá muita cólica. Mas isso aí a gente tem como contornar, a gente tem como tratar para o paciente. Agora, é mito, porque aqui a gente gosta muito de dizer o que é mito e o que não é. Não é? Mas muitas pessoas acabam dizendo que a mulher que tem, a jovem que tem muita cólica menstrual, depois que tem o primeiro filho, para essa cólica. Isso é verdade ou não? Não. Geralmente, depois que a mulher tem filho, às vezes, se tem algum problema que ocorria dentro do útero, pode melhorar. Mas, geralmente, não. Porque quando ela volta... Na lactação, sim. Quando ela estiver dando em mamar, sim. Ela não vai ter cólica. Entendeu? Mas depois que voltar a ovular, que voltar tudo normal, ela vai voltar a ter cólica, sim. Talvez não tão forte como antes, mas ela vai voltar a ter, sim. Olha, vamos às ruas para mais questionamentos e daqui a pouco a gente continua lendo aqui as suas mensagens. Doutora, é verdade que a calça jeans apertada pode causar corrimento na mulher? Com certeza, com certeza. Imagine você coloca uma calcinha, aí coloca uma calça jeans apertada e senta num ônibus quente ou num carro quente, está feito. Os fungos adoram isso. Então, dá corrimento, sim.
Eu queria mandar, antes de falar, queria mandar um beijo para a Preta, que está assistindo a gente. Ela sabe, ela está me cobrando, eu estou mandando esse abraço para ela, mas eu queria fazer uma pergunta bem do dia a dia das mulheres. Muitas mulheres, falou em roupa íntima, em calcinha, assim, elas têm hábito de lavar a calcinha com água quente, com água fervida, e se isso é mito ou verdade, e qual é o papel de você passar essa roupa íntima com o ferro bem quente, se isso é verdade e ajuda na prevenção da higiene feminina? Sim, ajuda sim. Toda mulher deve usar, de preferência, calcinha de algodão ou de fundo de algodão. E depois de lavar-se, de nunca deixar em box, em local abafado, jamais. Ou coloca no sol, já é ótimo, já é suficiente. Se não tiver sol, passa ferro no fundo da calcinha. Para que não fique aquilo úmido, que justamente vai fazer voltar os fungos. Então, jamais deixar a calcinha pendurada em box ou em local abafado. Tem que tomar sol ou passar ferro no fundo da calcinha. E atrás da geladeira, nem pensar. Não é não, gente? Eu falei alguma besteira? Não, né, gente? Não, falou a verdade. Gente, mandar um beijo aqui para a Tefé acompanhando o nosso programa. Muito obrigada aí para vocês, gente, pelo carinho. Tem várias perguntas. Vamos ver se a gente tenta responder aqui rapidamente. Tem uma telespectadora dizendo que tem um pequeno mioma no útero. Se existe remédio que cure sem operação. Sim, já existe, sim, mas vai depender do que ele causa em você. Porque, às vezes, o mioma, a mulher já nasce com ele, pode morrer com ele, não por causa dele. Entendeu? Então, ela tem que saber conviver com isso. Vai depender da localização dele, o que ele está causando. Às vezes, não precisa tratar. Até da faixa etária dela também. Exato. É uma coisa importante que a mulher, quando para de menstruar, a ação hormonal tende a diminuir o mioma. Eu vejo muito isso. Eu não sou ginecologista, mas chega no meu consultório que eu faço videolaparoscopia, mulheres querendo operar já em pré-menopausa. É uma coisa que a gente já trabalha no dia a dia. Estou aprendendo. Olha, é normal ter carocinhos dentro da vagina? Veja bem, como é que ela viu os carocinhos de dentro da vagina? Se ela está falando dessa vagina aqui, que a gente chama de vulva, aí ela tem que ver. Eu acho que ela está falando da vulva, né? Então tá, então não é normal. Ela tem que procurar um médico e mostrar esse carocinho. Às vezes até é, mas quem vai dizer se é normal ou não é o médico. Olha, estou amando o programa de hoje e gostaria de tirar uma dúvida. Mulher pode ter relação quando está menstruada ou realmente corre risco de infecções? Não, ela pode sim. Depende do parceiro e dela. Pode ter relação, até uma maneira de prevenir gravidez. Porque durante a menstruação, normalmente não se ovula. Mas ela tem que ter todos os cuidados de higiene. O uso permanente de anticoncepcional pode criar uma infertilidade? Não, não. O anticoncepcional você pode usar, claro, isso aí já foi até um tema do programa que eu tive esses dias, e eu gostaria de alertar as mulheres que o anticoncepcional é prescrito por médico, ele é hormônio. E você pode tomar o tempo que for necessário, desde que acompanhado pelo seu ginecologista. Jamais toma anticoncepcional sem indicação médica. A pessoa que está menstruada pode comer tudo? Ou é mito, o negócio de comer ovo, laranja, faz mal? Mas, enfim, já precisa responder. Não. Inclusive, pode lavar cabelo, porque diz que não pode lavar cabelo, não pode fazer. Pode fazer exercício físico, coloca o absorvente íntimo. E vai fazer natação, fazer exercício físico, ter relações, comer tudo. Viva a tua vida normal. Ai, gente, eu deixei de comer tanta coisa até hoje, olha. Quero muito agradecer aqui a presença do meu querido amigo doutor Sidney Chalub. Foi um prazer novamente, né, doutor Sidney? Sempre. Temos que convidar a doutora Graziela novamente, porque esse bate-papo vai longe. O bate-papo com a Graziela sempre é muito agradável e a gente sempre aprende muito com ela. Mas, doutora Graziela, foi uma honra tê-la aqui, foi muito bacana esse bate-papo aqui com a senhora. Pois é, eu que agradeço. E é ótimo a gente ter um parceiro assim que nem o Cid. Vamos trocar nossa figurinha. O Cid também é excelente. E como nós trabalhamos com a causa em comum, que é o câncer, então é ótimo a gente estar prevenindo as mulheres. Doutora Graziela, tem algum telefone para contato? É 9984-4229. 9984-4229. Ok, então, obrigada, minha querida. Para você que está ligado na Band, continua ligado, tá? Câmera 13, o programa da nossa gente.